muita gente perguntando sobre reforços. Eu vou falar agora sobre o Barros, do América Mineiro. Mais uma vez, gente, e eu sempre bato nessa tecla, respeitando todas as apurações, todos os companheiros que informam. Hoje teve, no caso, mais uma informação de que já estaria fechado o retorno do Barros ao Vasco, né? E eu, evidentemente, que eu fui apurar sobre essa questão com uma fonte importante dentro do clube. E o que me passou é que está quase certo. Está quase certo o retorno do Barros. E eu perguntei se teria alguma posição em relação à multa ou não. E me falaram que eles estão conversando. A tendência é que o Barros retorne ao Vasco. Essa é a grande tendência. O Diniz quer muito o jogador. É um jogador que tem se destacado na Série B do Campeonato Brasileiro. É titular absoluto do América. Claro, lá está sem pressão, é um campeonato, né, com um nível inferior, mas ele já mostrou que para a Série B ele dá conta do recado. Foi assim no Amazonas no ano passado e está sendo nesse ano. Para vocês terem uma ideia, o América Mineiro, o artilheiro do América Mineiro na temporada é o William Bigode e o Barros. Ou seja, ele divide a artilharia com o William Bigode. Ao todo, são 28 jogos e 5 gols marcados. Então, ele tem jogado muito bem. E no ano passado, pelo Amazonas, foram 32 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ou seja, já tem aí quase 50 jogos pela Série B. Então, só para vocês entenderem, ele é o artilheiro do time. Evidentemente que o América Mineiro quer contar com ele, mas entendendo aí que o Vasco tem essa prerrogativa de retorno mediante o pagamento de uma multa. O contrato dele vai até o final da Série B. No que eu pude apurar, portanto, então, do lado do Vasco, a gente sabe que o Vasco não tem grana. O que está se negociando até uma diluição. Dá uma porcentagem ao América que lucraria numa futura venda. Pode ser esse um modelo de negócio. Existem conversas. E por isso que o Vasco está indicando como quase certo. O Barros voltaria ao Vasco, aumentaria o seu vínculo, né, renovaria o seu contrato, que termina em dezembro de 26, aumentaria o vínculo e também, é claro, receberia aí um bom aumento salarial, tendo em vista que ele, né, tem salário ainda de oriundo da base. Então, essas são as informações colhidas no Vasco. Lá para o lado do América, e eu conversei com setoristas do América Mineiro, que disseram que o Vasco procurou, de fato, após a partida contra o Grêmio, que o Diniz fala na coletiva de imprensa que o Barros vai voltar ao Vasco. Então o Vasco ali teve um primeiro contato, depois teve um segundo contato, mas o martelo, por lá, não está batido. Evidentemente que se entende que é uma questão de tempo, mas ainda não está batido, de acordo com as informações colhidas lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, mais precisamente no América Mineiro. O Barros, pelo que consta, está muito bem ambientado na cidade, muito bem habituado ao clube e lá ele é titular. A princípio, ele não estava vendo com bons olhos um retorno ao Vasco devido a isso, porque ele voltaria para brigar por espaço. E a gente entende que é o seguinte: o espaço dele é Hugo Moura e Tietê, que são titulares hoje, Thiago Mendes, que chegou para ser titular, e aí ele tem também Jair, Paulinho, Matheus Carvalho, Esforza. Claro, uns com mais chance e outros com menos chance, mas ele entraria num bolo. E no América Mineiro, ele é o artilheiro da equipe, na temporada, sendo volante, titular absoluto e com uma moral danada perante o torcedor e dentro do clube. E claro, o América Mineiro não é o Vasco. E então ele está jogando sem pressão, podendo evoluir o seu futebol. Só que a questão dele retornar ao Vasco chama uma atenção, porque ele vai renovar o contrato e vai aumentar o salário. Como é que ele vai recusar isso? Mas no aspecto até anímico, ele estava disposto a permanecer no América Mineiro. Mas a proposta financeira do Vasco, renovação de contrato e aumento salarial, fez ele preferir o Vasco. Mas por ele, se o assunto fosse campo e bola, ele permaneceria no América Mineiro. O América Mineiro também entende que ele é um jogador importante e está preso por contrato. Então não vai liberar ele sem multa, a não ser que tenha algum tipo de negociação, que possa ter porcentagem, mas também possa, quem sabe, envolver o Figueiredo, que é um jogador oriundo do Vasco que está emprestado também ao América Mineiro. Então tem uma série de fatores aí, uma série de questões que estão ainda
embaralhadas nesta conversa que precisa ser resolvida, nessas conversas que estão sendo feitas entre Vasco e o América Mineiro. Inclusive, o Barros treinou hoje. Treinou como se nada tivesse acontecendo. Então eu entendo que quando se está certo, o jogador vai lá, se despede dos companheiros e já tem viagem marcada para o Rio. E isso ainda não tem. Não foi falado, ó, o Barros chega ao Rio de Janeiro amanhã, sexta-feira. Ele já pode jogar contra o Mirassol. Ou vai ser reforço para o Vasco no outro jogo contra o Galo, lá pro dia 10. Tem que ver se ele jogou Copa do Brasil. Se ele jogou, ele está fora da Copa do Brasil. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ele jogou Copa do Brasil, então ele está fora da Copa do Brasil. Ele já entrou em campo na Copa do Brasil. Ou não. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver se ele pode defender o Vasco pela Copa do Brasil. Não pode. Ele jogou. Então quem joga tá fora. Então ainda tem isso. Então ele só poderia jogar de fato mesmo chegando contra o Atlético Mineiro lá no dia 10 de agosto. Lembrando que o Barros também se destacou ao ponto do Cruzeiro tentar a contratação dele. Inclusive fez 2 propostas ao Vasco, claro, recusadas, a um valor muito baixo, né, cerca de 300 mil, depois uma de 400 mil pelo Barros, que foi prontamente negada pelo Vasco. Então é um jogador que se valorizou, que o Diniz quer o retorno, é um jogador que o Diniz acompanha, que gosta, ele chega, ou ele viria de fato com essa prerrogativa, mas aqui ele brigaria por espaço, enquanto lá ele é titular absoluto. Aqui ele vai ganhar um pouco mais, mas pode talvez travar o seu desabrochar que ele está tendo, né? A sua evolução como jogador. Vale destacar também que o Cauã Barros ele tem 21 anos. Então, é um jovem, né, da base do Vasco, que só teve reconhecimento agora, que se destacou em outros clubes. Poderia ter ficado, né? Mas, como eu até falei no chat depois de uma pergunta que me fizeram, por que ele não. Por que ele ficou? Ou melhor, por que ele foi emprestado de novo? Porque o Carille avaliou o elenco e entendeu que o Barros não teria espaço. O que eu acho uma pena. Sempre tem que dar chance para esses meninos, ainda mais ele que tinha feito já uma boa Série B com o Amazonas no ano de 2024. Então, essas são as informações apuradas por mim, lembrando e relembrando o que eu sempre falo aqui na live. Não sou o dono da verdade, longe disso. E eu sei que teve companheiros que cravaram o retorno. Eu prefiro, de acordo com a minha apuração, ser um pouco mais pé no chão, porque ainda não está batido. A tendência é que aconteça isso, mas ainda não está 100% batido, porque existem conversas nesse sentido. Mas aí é o meu feeling, tá? É uma opinião, pelo que eu estou observando. O Barros vai voltar para o Vasco, só que o América Mineiro não quer ficar de otário nessa história. Não quer ser só barriga de aluguel. Ah, ele veio para cá, se destacou, agora você quer ele de volta? Tá. Tem por contrato uma multa. E aí? Eu vou ganhar uma porcentagem numa futura venda dele? Alguma coisa eu vou ganhar. Alguma coisa eu tenho que ganhar e quero ganhar. E eu acho que o América Mineiro está no direito dele. Enquanto não há negócio, o Barros treinou. Treinou hoje, normalmente, pelo América Mineiro. Beleza, rapaziada? Ah, tá aqui, ó. O Laércio Rodrigues está dizendo aqui, o Joel, ele pode jogar a Copa do Brasil sim, porque eles foram eliminados na primeira rodada. Olha, eu confesso que eu tinha visto que se jogasse qualquer jogo já estaria fora. Isso foi inclusive uma das questões envolvendo o Jair, na época que lembra que o Jair ficou afastado do Brasileirão, né, naquela questão que a diretoria estava tentando negociar. Eu confesso para você, eu vou checar, mas na minha informação, estava dando sobre isso. Mas, de todo modo, eu agradeço aí. Valeu, Laércio. Muito obrigado aí. Tá aqui, ó. Alex Antônio, pode jogar sim. Mudou a regra, tá mal informado. Desculpa então, Alex. Foi mal, calma. Tranquilo. Calma, Alex. Tá mal informado, pode jogar assim. Calma, tranquilo. Tranquilo, se eu errei, estamos aqui. Beleza, obrigado. O Wagner Moraes também mudou o regulamento. Valeu. Gente, foi mal. Acabou, tranquilo. Amigo. Então tá certo. Então, reiterando, ele pode jogar sim a Copa do Brasil. Todo mundo está dizendo aí, então vou acreditar na maioria. Eu não tenho informação, mas vou acreditar em vocês. Mas, de todo modo, brincadeiras à parte, é isso. É um jogador que o Diniz quer muito, principalmente devido ao seu vigor físico. É um jogador que tem uma capacidade física muito importante, muito interessante. E a gente pode destacar que o Jair, ele não consegue ter essa dinâmica
Quem o Vasco tem essa dinâmica de poder correr todos os lados, de poder chegar na frente, de poder fazer gols? Ele tem 5 gols. Pô. Tem atacante no Vasco que não tem isso. Tem meio-campista aí que não tem isso. Meio-campista ofensivo. Então, é um jogador que ouso dizer que chegaria para firmar ali junto dos 4, dos 3. Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes e Barros. Talvez esses 4 é quem seriam aí mais utilizados. Pelo menos essa é o meu feeling quanto a essa questão envolvendo o Barros.